Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos, alguns princípios espirituais que regem a nossa prosperidade, a nossa bênção financeira, o nosso dia a dia aqui na terra. Amém? Então eu quero começar dizendo o seguinte: o pastor Sérgio, citar aqui o pastor Sérgio Prado, lá do Cristo Rei, ele ministra também na área financeira, não é verdade? E ele compartilha que existem em suas ministrações, ele fala de 4 pilares da liberdade financeira que cada um de nós pode conquistar. 4 pilares, 4 colunas. A primeira é gerar. A segunda é guardar. A terceira é proteger. E a quarta é multiplicar, ok? 4 colunas fundamentais para a nossa liberdade financeira, para a gente viver, para a gente caminhar, para a gente conduzir. Ou seja, gerar está ligado a conquistar, está ligado a gente trabalhar, produzir alguma coisa, está ligado a gente receber. No dia a dia conquistar, no dia a dia a gente lançar uma semente visando um fruto, gerar. Segundo é guardar, fala aí da nossa responsabilidade e desafio em a gente estar administrando aquilo que a gente vai gerando, conquistando, ganhando. Então guardar, aí envolve o quê? Como nós vamos gastar, onde nós vamos aplicar e assim por diante. Terceiro pilar é proteger, porque quando a gente ganha, quando a gente gera uma riqueza, ou gera um ganho, uma renda, a gente guarda, a gente aplica, investe, mas tomar cuidado, como nós vamos proteger aquilo que nós ganhamos? Como nós vamos fazer um investimento que dê retorno, um investimento que não torne só prejuízo, na verdade. E o quarto pilar é multiplicar, ou seja, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos, sabedoria do Senhor para que a gente possa ganhar mais, multiplicar, investir para multiplicar. E eu acrescento mais um quinto pilar nesses 4, irmãos, que para mim é a libertação financeira. Quando se fala em libertação financeira, eu quero dizer assim: algumas pessoas não prosperam mais, ou não ganham mais, ou não conquistam mais, porque de repente precisam de uma cura financeira, de uma libertação. Alguns, de repente, podem estar debaixo de uma maldição familiar, de uma palavra negativa, recebeu uma herança já amaldiçoada, recebeu uma herança que foi mal conquistada, enfim, ou recebeu uma herança que foi mal ganhada injustamente. Então, tem gente que recebe tudo isso e não retém, vai embora. Por quê? Porque está precisando de uma cura, de uma libertação na vida financeira, amém? Então, e envolvendo esses 4 pilares, 5 pilares: gerar, guardar, proteger, multiplicar e a libertação financeira, existem alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês nessa noite em relação a esses pilares. Primeiro princípio, Eclesiastes, capítulo 1, ou melhor, capítulo 11. Vamos ler. Eclesiastes, capítulo 11, versos 4 e 5. Aqui nós vamos ver muito sobre a vida de Salomão, a sabedoria de Salomão, a experiência de Salomão, a oração de Salomão, a sabedoria de Salomão. Amém? Eclesiastes 11, 4 e 5 está escrito: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz
todas as coisas. Amém? Então, versos 4 e 5. Ou seja, quem observa o vento, quem fica observando o vento, se o vento está bom ou não, se o sol está bom ou não, se a lua está boa ou não, se a chuva está boa ou não, quem fica só observando, meus irmãos, nunca semeará, nunca vai plantar, e o que olha para as nuvens nunca cegará, diz a palavra. Ou seja, o momento perfeito. Alguém pergunta assim: pastor, qual que é o momento perfeito para eu trabalhar? Qual que é o momento perfeito para eu procurar um emprego? Qual que é o momento perfeito para eu ganhar uma renda? Qual que é o momento perfeito para eu fazer um investimento, para eu abrir uma empresa? Qual que é o momento perfeito? O momento perfeito não existe. Se você esperar bons ventos, se você esperar boas notícias, se você esperar só mesmo fatores positivos, como diz a palavra, quem observa o vento, quem fica observando o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, é preciso a gente agir, fazer alguma coisa, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo da contrariedade. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, nós podemos fazer alguma coisa. Na verdade, então, o momento perfeito não existe. Faça hoje, né? Eu vou trabalhar hoje, eu vou procurar um emprego hoje, eu vou investir hoje, eu posso fazer uma compra hoje, eu posso fazer uma venda hoje, eu posso fazer uma visita hoje. Então, isso fala sobre o quê? Fala sobre essa nossa proatividade. Todos nós sabemos que Deus abre as portas. Deus abre as portas, mas quem vai entrar? Eu. Quem vai entrar? Você. Amém? Então, e assim nós vamos tomando posse dessas verdades espirituais. Muito bem. Segundo princípio, vamos ler lá em Provérbios capítulo 10, verso 4. Provérbios 10, 4 está escrito: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha só que versículo assim poderoso, nos dois aspectos. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem o quê? Riqueza. Então, veja bem, será que a gente vai encontrar nesse mundo, irmãos, um preguiçoso, um homem preguiçoso, ou uma mulher preguiçosa, bem sucedida? Bem lá na empresa? Bem na sua profissão? Não vai, irmãos. Por quê? Porque a palavra já diz que o preguiçoso atrai a pobreza, mas os diligentes atraem a riqueza. O que é ser diligente? Diligente é a gente estar fazendo as coisas com determinação, é a gente estar fazendo as coisas com prudência, com alegria, com vontade. Amém? Então, veja só, nós precisamos tomar cuidado para que não sejamos preguiçosos. Ok? Terceiro ponto, Provérbios 12, 24. Agora vai completar. Em Provérbios 12, 24 está escrito: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Olha só o que diz a palavra: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Veja só, diligente é a qualidade daquele que é cuidadoso, daquele que é zeloso, daquele que está sempre de prontidão, aquele que procura ser ágil,
aproveitar as oportunidades. Então, veja só, nós precisamos assim estar conscientes disso. Por quê? Porque quando nós fazemos, irmãos, para Deus, lá na empresa, lá em casa, quando nós trabalhamos, né, em qualquer atividade, e a gente coloca ali o amor, o coração, a gente coloca ali a alegria, como diz a palavra em Colossenses capítulo 3, né? Acho que é versos 23, 24, vamos fazer como se fosse ao Senhor, trabalhar como se estivéssemos trabalhando para Deus, fazer uma obra na igreja como se a gente estivesse fazendo para Deus, servindo a Deus. Então, com essa diligência, o homem diligente vai prosperar, a mulher diligente vai prosperar, vai gerar renda, vai atrair riqueza. O homem diligente vai saber guardar, vai saber proteger, vai atrair a multiplicação, ok? Outro ponto, quarto ponto, Provérbios 14, 23. Provérbios 14, 23, está escrito: todo trabalho traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. Aqui fala todo trabalho árduo, ou seja, todo trabalho, regra geral, meus irmãos, a gente cansa, o suor vem, é duro. Então todo trabalho duro traz proveito, mas só o falar leva à pobreza, não é verdade? Eu vou trabalhar, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou trabalhar, o amanhã nunca chega. Então amanhã eu vou receber alguma coisa, amanhã eu vou receber alguma coisa, também nunca vai chegar, não é verdade? Então o trabalho é uma bênção de Deus. Tem algumas teologias no mundo que dizem que o trabalho é uma maldição. Não é. Não é. O trabalho, por que o trabalho é uma bênção? Porque todo trabalho constrói o quê? Trabalha em nossa personalidade. Todo trabalho trabalha em nosso caráter, molda o nosso ser. O trabalho dignifica o homem, e isso é verdade, ok? E como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28, Deus criou você, Deus me criou também para trabalhar. Deus falou para Adão e Eva, vamos dizer assim, olha, eu coloco você no jardim, você vai cuidar do jardim. O que é cuidar? É trabalhar. Você vai lavrar o jardim, lavrar a terra. O que é lavrar? É trabalhar. Você vai ser o guardião do jardim, ok? E lá ele fala, ou seja, Deus fez o homem para trabalhar, foi ele que criou o trabalho, em Gênesis 2,15, e ele ordenou o trabalho: no suor do teu rosto comerás o teu pão, ok? Mesmo depois que o homem caiu. Então, meus irmãos, o trabalho é uma bênção. Quinto princípio, Eclesiastes 10:10. Daqui é muito tremendo também, um princípio muito lindo para as nossas vidas. Veja só, Eclesiastes 10:10. Sabedoria. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. Com isso, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Nesse versículo aqui, o que significa agir com sabedoria? O que significa? Afiar o machado. Por quê? Porque o machado cego dá mais trabalho, cansa mais a gente. Então aqui tem um princípio muito, muito lindo, ou seja, só trabalho duro, irmãos. Tem gente que fala, eu trabalho duro, pastor. Eu trabalho duro, eu levanto madrugada, durmo meia-noite. Só trabalho duro, meus irmãos, pode não levar a pessoa a gerar, a guardar, a conquistar, a multiplicar. Só o trabalho duro não basta. Tem que ser um trabalho inteligente para gerar um sucesso. Um trabalho inteligente significa o quê? Aqui está um exemplo. Eu estou trabalhando,
Eu estou com um machado, vou rachar lenha, vou derrubar árvore. Um exemplo, daqui é a cultura, né? Aquela cultura aquela cultura da agricultura mesmo, tal. Então, com um machado cego, eu vou cansar mais, vou gastar mais tempo, a produtividade será pequena. Então, qual que é a inteligência aqui? Afiar. Machado afiado, é verdade? Machado afiado produz mais. O que significa isso? Veja só, o que significa afiar a lâmina em termos financeiros e profissionais? Veja só, significa que muitas vezes a gente, para ganhar mais, a gente para ter uma renda melhor, a gente para ter um salário melhor, ou para ampliar o ramo de atividade na empresa, nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de mais conhecimento, de mais qualificação, não é verdade? Antes eu sabia dirigir aquele caminhão da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me qualificar, eu não vou saber dirigir um caminhão que sai hoje no século 21. Porque tudo é computadorizado. Está entendendo? Então, o que significa afiar? Significa qualificação, significa ler alguns livros da área, significa você estar escolhendo melhor fornecedores, você está escolhendo melhor quem tem empresa, né? Seus colaboradores, significa melhor você estar de olho no mercado. Se eu vendo esse produto, será que esse produto aqui vai durar no mercado no médio e longo prazo? Ou se eu tenho que ampliar, né? Na verdade, então, um exemplo é a Boutique Animal, que completa 5 anos, né? Nesse mês de dezembro, lá no Tiago e Silvana. Na verdade, então ali, você será um pet shop, será que vai trabalhar só com banho e tosa? Não. Pode aproveitar o ponto e vender um remédio. Pode aproveitar o ponto e vender uma ração. Pode aproveitar o ponto e vender acessórios. Pode aproveitar o ponto e prestar uma consulta médica, veterinária. Está entendendo? Então, afiar. Trabalhar duro é importante, é necessário, é cansativo, mas precisamos ser prudentes, inteligentes. Que Deus nos dê sabedoria para tal. Amém? Muito bem. Eclesiastes 11:6. Outro princípio. Eclesiastes 11:6 está escrito: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que significa isso aqui? Aqui também é muito interessante para esse princípio embutido aqui para a nossa prosperidade financeira. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, de preferência, tenha mais de uma fonte de renda. Okay? Isso daqui é importante no tempo que nós vivemos, nesse dinamismo e nas oportunidades, principalmente quem mexe com internet, né? Olha, irmãos, é tanta proposta, né? Ganhe R$1.000 por dia, ganhe R$2.000 por dia, ganhe não sei o que, fazendo não sei o que. Então, é tanta proposta, é tiro para todo lado, na verdade. Então, aqui significa o quê? Nesse ponto, que a gente ter só uma fonte de renda, nós podemos ficar limitados. Imagine um funcionário numa empresa que ganha R$1.000 e vai ganhar R$1.000 durante 50 anos. Na verdade, ele vai ficar limitado. Do que aquele que ganha 1.000 na empresa e de repente trabalha com a venda
ou venda de alguma coisa na internet, virtual, ou fica, enfim, procurando outra fonte de renda para agregar mais 500, mais 1.000, aí não vai ganhar mais 1.000, vai ganhar 1.500, 2.000. Então, tenha mais de uma fonte de renda, se for possível. Ou seja, hoje o emprego não é garantido, não é verdade? Hoje os concursos também não são mais vitalícios. Hoje, um ramo, quantas empresas, irmãos, né? Os irmãos lembram, né? Daquela empresa Kodak de tirar foto. Para a gente tirar foto no passado, eram as máquinas grandes, tinha que comprar um filme, né? Comprava aquele filme, e depois você tirava o filme da máquina, e depois mandava revelar. Para revelar era um gabinete escuro, né? Porque não podia ter luz do sol, senão falhava tudo. Irmãos, essa empresa não existe mais. Na verdade, não existe mais. O que falar das máquinas fotográficas, né? Antes eram aquelas, né? Instantânea, tal. Aí mudaram para aquela pequenininha, moderna. Mas com o celular, irmãos, ninguém mais compra máquina e tira foto, não é verdade? Então, ou seja, o dinamismo da empresa. Então, nós precisamos orar a Deus. Deus, me dá uma ideia. O que eu posso fazer para aumentar minha renda? O que eu posso fazer? Deus vai nos iluminar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos guiar, amém? Então, não vamos plantar a semente, armar a rede, deitar e pensando que a gente não precisa fazer mais nada. E se a semente não brotar? Tem gente que é empregado, né? Agora eu acho que acontece menos, né? Eu trabalhei 20 anos no banco, nunca atrasou salário um dia. Nunca atrasou salário no banco. Mas, na época que eu dava aula no Estado, era comum o salário do Estado atrasar o professor para professor. Imagina se quem tem só uma renda, não é verdade? Quem tem uma renda, eu trabalho no Estado ou na prefeitura, né? Graças a Deus isso parece que deu uma equilibrada no Brasil. Ainda um tempo atrás tinha alguns estados com problema na folha, mas se a pessoa só tem aquela renda e atrasa, irmãos, vai passar perrengue, né? Vai depender dos outros, não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Provérbios 16, 26, mais um princípio: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Olha só, tem gente que trabalha, né, irmãos, para encher a barriga, né? Se não trabalhar vai passar fome. Tem gente que só trabalha para ganhar o dinheiro, para não passar fome. Então olha só, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome impulsiona. O que significa isso? Olha só, pergunta: por que você faz o que faz todos os dias no seu trabalho? O que te faz acordar cedo? Qual a razão disso? Qual o seu propósito? Então, tenha motivos, tenha propósitos definidos, ou seja, tenha motivos fortes, seguros para fazer o que nós fazemos. Irmãos, eu saí do Banco do Brasil, também tive que sair. Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu sabia que eu ia ficar lá um tempo. Mais dia, menos eu vou sair, não sei quando. Na minha cabeça, eu vou ficar no banco 5 anos. Mas fiquei 20. Por quê? Por causa desse propósito de Deus na minha vida, um chamado para o ministério pastoral. É um ofício onde Deus chama, Deus capacita, Deus comissiona, Deus envia, Deus sustenta, certo? Então, e nós estamos aqui no ministério por quê? Porque existe uma segurança, existe um propósito, existe uma definição, não é verdade? Com muita gente, pouca gente. Estava conversando com uma pastora, na verdade, até foi hoje, ela falando da igreja dela lá, né, depois da pandemia: pastor, antes a gente tinha 100 pessoas no culto, agora só tem 20, né, domingo, na verdade.
Falei, mas só 20, irmãos? Tem gente que não voltou até hoje, certo? Então é assim. Mas se não é a convicção do chamado, o propósito de Deus, Deus à frente, e se Deus está à frente, Ele vai suprir todas as necessidades. Se não é isso, irmãos, a gente abandona. Na verdade, então, tenha a motivação correta para fazer o que você está fazendo, ok? Então, que você possa ter essa segurança, que você possa louvar a Deus pelo que você faz, que você tenha objetivos, né, naquilo que você faz. Muito bem. Provérbios 28:19. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de misérias. Esse princípio aqui, meus irmãos, é muito interessante. Por quê? Porque tem gente que só vive sonhando, né? Igual aquele vídeo que eu rodou aí uma vez, né? A senhora fala mais ou menos assim: eu tenho um sonho, é ganhar 10 mil reais por mês, né? Aí alguém pergunta para ela, mas a senhora já conquistou esse sonho? Não, é o sonho do meu irmão também, né? É o sonho do meu irmão também. Então, é um sonho, mas aqui fala assim: quem lavra a sua terra, quem trabalha, quem lança a semente, terá comida com fartura, vai colher. Mas quem persegue fantasias, se fartará de miséria, irmãos. De miséria. O que significa isso? A todo momento nós ouvimos aquele negócio assim, né? Já ouviram aquele negócio? Em tal lugar está dando dinheiro, em tal garimpo de tal cidade lá está dando ouro, em tal lugar, na verdade, está bombando, tem emprego sobrando, né? Em tal cidade está correndo dinheiro. Aí alguém fala, se aqui o dinheiro está andando, eu não estou conseguindo pegar, né? Imagine lá que está correndo, né? Vai ficar mais difícil ainda. Então, essa coisa, né? Tem gente que, hoje eu sou eletricista, isso está dando dinheiro. Não, aí ano que vem o que vai dar dinheiro é mecânico de carro. Não, agora então eu vou ser mecânico, de carro. Não, o que está dando dinheiro agora é massagem, né? É massagem, né, Maria do Carmo? Então eu vou ser massagista, massoterapeuta, né? Aí não, tá entendendo, irmãos? A pessoa fica assim sonhando e não planta, não lavra a terra, não prepara a terra, não lança a semente e quer colher. Então é o nosso desafio. A gente E aqui, né, o escritor Salomão nos alerta para termos e trabalharmos num propósito claro. E ele vive nos alertando, né? Cuidado, não fique correndo atrás de ilusão, não corra atrás de ilusão, não fique perseguindo fantasias, ok? Então, quantas pessoas você conhece na vida ou conheceu? Gente que fica correndo atrás de fantasia, gente que fica correndo atrás de ilusão, gente que fica correndo atrás de dinheiro fácil, na verdade, fácil. Então, você conhece. Cuidado, não se desvie. Nesse item aqui, o princípio é: não se desvie do seu propósito. Penúltimo, Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22:7 significa o quê? Cuidado com as dívidas. Cuidado com as dívidas. Ok? A regra geral é: se você pode comprar, compra à vista. Se você não pode comprar, se o juro for muito caro, segura. Eu estava fazendo uma avaliação de empréstimo, irmãos, esse ano. Para pegar 9 mil reais, o juro barato, diz que é barato, 1,5 ao mês. 1,5, né? 1,5 ao mês. Se você for pegar com a agiota, é 10% ao mês, um exemplo, né? 1,5. Mas se você pegar 9 mil, você vai pagar aí em 5, 6 anos, né? Consignado que é barato, você vai pagar 20 mil reais. Pensou? Olha só. Você vai pegar 9 mil, você vai gastar em um mês, e você vai ficar aí 5, 6 anos pagando. Então, cuidado com as dívidas, na verdade, cuidado.
Isso é muito perigoso. E o último princípio, para terminar e orar, Eclesiastes 11, 1 e 2. Atire o seu pão sobre as águas. Eclesiastes 11, 1 e 2. Lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que significa isso? Diversifique seus investimentos. Amplie o leque dos seus investimentos. O que significa isso? Ou seja, Salomão estava envolvido com o comércio internacional. Ele enviava pelos mares, em embarcações, os seus grãos. O forte era a agricultura. Então ele não colocava toda a sua lavoura para exportação em um único barco. Ele colocava em 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Se ele colocasse toda a colheita que ele vendeu para a Etiópia, um exemplo, e se aquela embarcação afundasse? E se acontecesse algum acidente com aquela embarcação? Ele ia perder toda a carga. Então, esse é o princípio. Por isso que ele fala: reparta o que você tem com 7. Reparta, né? Deus vai te dar sabedoria. Não coloque quem pode investir. Não coloque o seu dinheiro. Se você tem 100 mil reais, 50 mil reais, não coloque tudo em ações, porque é risco. Não coloque tudo em Bitcoin, né? Isso é um risco. Não coloque tudo na poupança, porque rende pouco. Você tem que diversificar. Você precisa tomar esse cuidado. Ok? Então, esta é a máxima que muitos educadores financeiros de hoje dizem. Não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Se a cesta cair, corre o risco de todos os ovos quebrarem. Amém? Diversificação. Então, que Deus nos dê, acima de tudo, sabedoria. A sabedoria é um princípio de Deus para que nós possamos saber administrar, saber ganhar, saber proteger, saber investir, saber multiplicar, saber gerar riqueza. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.